Olá, eu sou Ana Maria e hoje veremos a melhor descoberta do ser humano. Eu vou tentar provar que a melhor descoberta do ser humano foi descobrir Deus. Tentar provar, porque você pode discordar ou concordar comigo dizendo que a melhor descoberta depois de Deus foi o telefone, que hoje é o celular. Entre tantos benefícios, podemos, onde quer que estejamos, em tempo real, ver e falar uns com os outros. Mas o celular é viciante, porém, se soubermos usar, é uma bênção. Deus se revela por suas obras. O ser humano percebeu todos os fenômenos da natureza e descobriu uma força maior que a força humana. Por que força maior? Porque nenhum deles era capaz de fazer tudo se movimentando, o sol que anda no céu, a chuva que cai sobre a terra, raio, trovão, tempestade, furacão. Que medo! Ao que parece, o primeiro sentimento do ser humano para com Deus foi o medo. Os deuses comandavam as forças da natureza e outros acontecimentos também, como as festas e as guerras, por exemplo. Zeus, deus do sol, Selene, deus da lua, Dionísio, deus das festas. Os seres humanos imaginaram Deus, sua imagem e semelhança, por isso fizeram estátuas e sentiam inveja, ciúme, ódio e amor. Acreditavam que os deuses necessitavam de sacrifícios de animais e de humanos, inclusive de crianças, para o sustento e manutenção dos poderes. O maior templo pagão, dedicado a Júpiter, foi reconstruído em plena era cristã. As ruínas da base do templo podem ser vistas em Roma. A primeira religião do ser humano foi o politeísmo, crença que admite mais de um Deus. A revelação por obras não foi suficiente. Foi necessário revelações sobre Deus por profetas. Abraão foi o primeiro profeta, recebeu a revelação de Deus, Deus único e vivo, e corrigiu erros gravíssimos do politeísmo. Deus único e vivo não aceita sacrifício de humanos. Que alívio, né? E também Deus é um só, monoteísmo. Com a revelação de Abraão, tivemos o início das religiões monoteístas, Deus único, e o começo da verdadeira religião. Foi um grande avanço. Porém, o monoteísmo manteve a oferenda de animais por mais de 1000 anos. Antigo Testamento, Isaías 1:11. Por quê? Porque o Deus vivo aceitou o sacrifício de animais por tanto tempo. Deve ter um motivo. Foi necessário que o Deus vivo e único desse um gancho com o politeísmo, mantendo, entre outras semelhanças, uma semelhança importante, a oferenda de animais chamada de holocausto. Para facilitar a aceitação do monoteísmo do Deus único. Outra dificuldade era que todos os povos eram politeístas e o monoteísmo foi revelado a Abraão, homem idoso e sem filhos, e na época não tinha redes sociais. Aliança de Deus com Abraão. Deus promete fazer dele uma grande nação e que ele seria uma bênção. Depois de Abraão veio o segundo profeta. Deus ordenou que Moisés libertasse da escravidão no Egito e conduzisse o povo israelita à terra de Canaã. Moisés manteve a revelação de Abraão e no deserto, no Monte Sinai, acrescentou a segunda revelação, os 10 mandamentos da lei de Deus. Assim, como um rio se avoluma com os afluentes, a religião vai crescendo com as revelações. São os tijolos
e vão construindo a religião. Portanto, religião não é estática. Por volta de 1300 anos após a revelação de Moisés, Deus enviou o terceiro profeta, Jesus, que veio com a missão de cumprir a lei e os profetas. Mateus 5, 17 e 18. Cumprir a lei porque não era cumprida. E segue uma profecia muito importante sobre a missão de Jesus. Foi profetizado no Salmo 78, no Antigo Testamento, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, que Jesus faria revelações por parábolas. Jesus cumpriu todas as profecias. Mateus 13, 34 e 35. Assim cumpriu-se o que foi dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Publicar coisas ocultas é revelar. Mas por que desde a criação do mundo? Porque Abraão e Moisés não revelaram tudo, e o que revelaram não foi bem compreendido. Vejam a importância de Jesus. Jesus veio cumprir a lei e revelar para esclarecer os equívocos e acrescentar mais conhecimentos, revelando por parábolas e especialmente revelando, dando o exemplo por obras, curando paralíticos, leprosos, cegos, expulsando espíritos imundos, ressuscitando os mortos e muito mais. Um grande profeta se levantou entre nós. Em João 14, de 8 a 11, Felipe pede a Jesus: mostra-nos o Pai. E Jesus responde: quem vê a mim, vê o Pai. O Pai que permanece em mim é quem realiza a sua obra. E Jesus pede que creiam nele, ainda que seja por causa das obras. E promete outro Consolador, que nos conduzirá a toda a verdade, nos fará lembrar tudo o que ele nos disse e permanecerá para sempre conosco. Não teremos outro profeta. Teremos discípulos, apóstolos como Pedro, que Jesus lhe pede: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Quem vê Jesus, vê Deus. Deus pisou no planeta pelos pés de Jesus. Por isso, um grande profeta se levantou entre nós. Jesus foi a personificação do amor, apenas amou. Se Deus fosse igual a Jesus, já estava bom, mas Deus é maior que Jesus. João 14, verso 28. Pensa nisso. Deus, por suas obras e pelo que Jesus fez em seu nome, podemos dizer que Deus é perfeito e que da perfeição de Deus nasce um sentimento puríssimo, o amor. Deus não castiga, Ele corrige, educa, mas nós geralmente não compreendemos. Deus é justo e governa o universo por leis sábias. Agora pensa, quando nós compramos um eletrodoméstico, nós consultamos o manual de instrução para usá-lo corretamente. A Bíblia é o nosso manual de instrução. A Bíblia é composta de Antigo e Novo Testamento, um presente de Deus entregue à humanidade através dos profetas, especialmente por Jesus. Quase todos nós dizemos que cremos em Deus, que temos fé e que a lei de Deus é o amor. Isso não basta. Não sabemos o que é livre-arbítrio, vigiar e orar. O que você acha? A misericórdia divina tem prazo de validade? Como funciona cada um segundo suas obras, a lei de causa e efeito? Com Jesus aprendemos tudo, ou seja, como viver segundo as leis sábias de Deus e ser feliz. Porque Jesus explicou e ainda exemplificou a lei de Deus. Jesus é o nosso mestre e nosso guia. O que seria da vida sem fé, sem esperança e caridade? Se Deus não existisse, teríamos que inventá-lo.